Pai do Senhor, meus irmãos. Estou um pouco atrasado, um pouco tarde, mas eu me ocupei, chegou um pastor, amigo meu, e nós conversamos um pouco. Eu queria falar um pouco nesta noite. Meus irmãos, devemos pedir perdão só a Deus ou aos homens também? Esta é a reflexão. Devemos pedir perdão só a Deus ou devemos também pedir perdão às pessoas? Vamos ouvir um hino? Depois eu volto. Creio que vamos aprender um pouco. É bom. O Espírito de Deus é sobre mim. Para isto me escolheu, me consagrou. Tenho honra de ministro separado. Sou mensageiro da verdade do amor. Com muito zelo cuido sempre bem de mim. A minha vida por inteira no altar. É por isso que o mundo não entende. Quando alguém me ofende, estou pronto a perdoar. É perdoando, é perdoando, é perdoando, é que a gente vai chegar. É perdoando, é perdoando, é perdoando, é que a gente chega lá. No meu ser não comporta vaidade. A mentira não permito existir. O orgulho é o grande inimigo. Sendo santo é preciso prosseguir. Não tenho medo do que possa acontecer. Me sinto livre para cantar pro meu Senhor. Na essência deste amor que é perfeito, Deus exclui os meus defeitos, me ensina a perdoar. É perdoando, é perdoando, é perdoando, é que a gente vai chegar. É perdoando, é perdoando, é perdoando, é que a gente chega lá. É perdoando, é perdoando, é perdoando, é que a gente vai chegar. É perdoando, é perdoando, é perdoando, é que a gente... Bem, meus amados, é perdoando que nós chegamos lá.
Devemos pedir perdão só a Deus? Ou para as pessoas também? Alguém diz, só Deus perdoa. As pessoas desentendem com o outro, ofende, judeia, machuca com palavras, com decisões que toma errada e diz que só Deus perdoa. Será que é assim mesmo? Eu gostaria de ler uma passagem bíblica. Jesus falando sobre o Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim, Pai Nosso, uma oração que Jesus ensinou. Portanto, vos orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos introduza à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória para todo sempre. Então Jesus ensinou a orar. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz, perdoa-nos uns as nossas dívidas, assim como nós perdoamos uns aos outros. Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Este pensamento tem levado muita gente ao fracasso, por não saber desculpar, pedir desculpa, pedir perdão, reconhecer que errou, que machucou, deixou alguém triste e não pede perdão. Mas Jesus diz aqui, ensinando aos seus discípulos, no versículo 14 do capítulo 6 de Mateus, porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se nós ofendemos alguém, é alguém que nós temos que pedir perdão. O versículo diz que nós perdoamos aos homens e Deus nos perdoa. A falta de perdão traz um sofrimento muito grande para as pessoas. A pessoa perde a amizade, às vezes até um bom amigo. Tem muitos irmãos, carnais mesmo, irmãos biológicos, que eles brigam, desentendem às vezes por mínimas coisas e fica de mal. Não se fala às vezes por anos. E a falta de perdão traz para a pessoa um sentimento de não bom. A consciência nunca fica limpa, sadia. Eu briguei com meu irmão, às vezes sente até saudade, mas por ser orgulhoso, por não querer voltar atrás, fica difícil. Então o perdão é necessário para o homem. Pedir perdão ao homem, a quem ofendeu, para que o nosso Pai Celestial nos perdoe. Então esse pensamento que só quem perdoa é Deus e nós não precisamos pedir perdão, é equivocado esse pensamento. Há uns anos atrás, eu trabalhava num frigorífico e meu subchefe, meu segundo chefe, ele era muito amigo meu, nós estávamos muito bem. E eu fui, nos anos 80,
eu não era evangélico. Nessa época eu até bebi muito, sofri muito com a bebida, e convidei este subchefe meu para bater uma laje, nessa casa mesmo onde eu estou aqui, em Santo André. E eu bebi, porque eu convidei para bater a laje os amigos e subchefe também, no domingo. E eu bebi do sábado para o domingo, esse dia bêbado, e briguei com todo mundo e não consegui bater a laje, e pelo contrário, eu arrumei briga com ele, segundo as pessoas falam, porque a pessoa que bebe muitas vezes não sabe o que faz, nem o que diz, nem vê. Alguém falou para a minha esposa que eu xinguei ele, desentendemos. E ficamos de mal. E eu trabalhava e ele muitas vezes passava ordem de serviço. No frigorífico fazia muita hora extra. E todos os dias tinha uma escala, né? Escalava uns um dia, outro, enfim. E aquele subchefe meu, depois daquele dia, ele não falava comigo, mas todo dia ele me ponhava na hora extra. Então eu tinha que trabalhar, às vezes 10 horas, 12 horas. Em parte era bom, né? Ganhava até mais, mas era cansativo. E ele não falava comigo, e nem eu com ele. E não era bom isso, nós éramos muito amigos, né? Pessoas de vir na minha casa, a esposa dele, amiga da minha esposa, enfim, eu ia na casa dele, e nós éramos amigos. Ficamos de mal. E o tempo passou. E eu lembro que, depois de um tempo, não sei, uns meses, ele teve um problema, nós bebia e gastava, e ele gastou o dinheiro dele no final do ano, recebeu o dinheiro, ele fazia seus afazeres, não pegou aquele dinheiro e foi gastar, e terminou fazendo besteira, desceu para Santos e gastou todo o seu dinheiro e ficou numa situação difícil, e briga com a mulher, enfim. E eu vi ele triste nos cantos, no frigorífico, ficou meio triste. E eu lembro que eu fui conversar com ele. Alguém falou, olha, o rapaz aí gastou todo o dinheiro com bobeira, com bebida, e ficou feia a situação dele em casa. E ele estava triste, eu fui conversar com ele. Graças a Deus que eu sempre tive, assim, eu tinha mais vergonha do que raiva ou ódio, coisas assim. E eu fui falar com ele, e conversando com ele, e começamos a conversar, voltamos à amizade, e eu aconselhei ele, né? Porque ele estava montando um bar, e ele tinha muitas coisas para montar o bar. Eu aconselhei ele, vende isso, vende aquilo, vende uns vasilhames, vende essas coisas no balcão. E ele levantou o dinheiro para poder se manter durante aquele mês e trazer o seu pão para os seus filhos. E ele ficou muito alegre e voltamos a ser amigos. Então, e perdoamos uns aos outros, problema de bebida, enfim. Então, o perdão, ele é muito bom. E eu louvo a Deus que eu sempre fui essa pessoa. Eu fico aborrecido com alguém, um pouco triste, mas eu procuro me aproximar. Então, quando a gente consegue assim, é muito bom. Porque quantos casais brigam e um não sabe desculpar o outro, não sabe perdoar, e isso é muito mal. Isso não é nada bom, né? Mas a palavra de Deus nos ensina, né? Sobre perdoar, né? Na realidade da vida, nos anos, nos traz a não entender, compreender, não tem compreensão da realidade da vida com Deus, mas o tempo nos ensina, né? E quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, a dar ensinamento em todas as áreas da nossa vida. Eu não tinha essa compreensão de Deus, que Deus nos perdoa através de nós perdoar aquele que nos ofende, para que saia esse peso das nossas costas, saia, né, que às vezes gira mágoa. Na vida conjugal vira separação, destruição, é terrível isso. Então precisamos aprender a perdoar, né, perdoar, desculpar, né, redimir, absolver alguma coisa da nossa vida. Precisamos ser um pouco flexível diante das situações. Tem pessoas que se ira rápido, fica irado, fica bravo e não desculpa, não perdoa, não quer mais conversa. Isso é muito ruim, né? O perdão é necessário pedir perdão, remissão da culpa, né? Da ofensa, dos atos que acontecem. A gente tem que
perdoar, redimir, jogar fora essas coisas, tirar da gente. Bom mesmo é ter paz uns com os outros, bom mesmo é a gente ter amizade, conversar. Nós vivemos neste mundo, vem muitos problemas, muitas adversidades, mas devemos conversar, devemos, quando desentendemos, precisamos consertar aquilo que não foi bem falado ou bem explicado, ou alguém não entendeu. Precisamos redimir, ter, né, um coração perdoador para que nós sejamos abençoados por Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre perdoar, né? Perdoar. Em Efésios, no capítulo 4, e o versículo 32, tem uma passagem bíblica que diz a santidade cristã, né? Nós devemos viver uma vida santa, separada das coisas que atrapalham a nossa vida e atrapalham o nosso próximo. Nós temos que procurar ter paz. Então aqui diz em Éfeso, no capítulo 4, versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a palavra de Deus manda nós perdoar uns aos outros, como Deus nos amou e nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Nós tínhamos uma culpa do pecado. Jesus perdoou nossos pecados. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E nós devemos ter esse sentimento de perdão, né? Às vezes alguém machuca a gente duramente, fortemente. A gente devemos procurar de uma maneira pacífica, saiba, pedir, procurar conversar, pôr as coisas no lugar e pedir perdão para que a pessoa tenha paz, tenha tranquilidade, né? No Salmo 32, no Evangelho de Lucas, uma passagem bíblica aqui muito interessante no Evangelho de Lucas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Melhor, Lucas 18. Marquei errado aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e o versículo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 18 e o versículo 20. Alguém chegou até Jesus, diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes perdoará o meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei a este 7 vezes? Então Pedro chegou diante de Jesus e disse, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu perdoarei? 7 vezes? Há uma diferença muito grande do homem para com Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos, nem os seus caminhos, nossos caminhos. Pedro perguntou se perdoaria 7 vezes. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse-lhe, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, não tem um número limitado para perdão. 70 vezes 7 dá 490 vezes. A pessoa consegue perdoar
uma pessoa 490 vezes? Nem um mês, imagina num dia. Então nós devemos estar sempre perdoando uns aos outros, para que nós sejamos perdoados, né? Para que nós sejamos perdoados. Então, esse pensamento que alguém ainda tem, por não conhecer a palavra, por não conhecer os princípios bíblicos, a vontade de Deus, carrega em si, isso é um sofrimento. É um sofrimento. Quantos irmãos que não falam com o seu próprio irmão? Né? Eu não estou falando nem irmão no sentido evangélico, irmãos carnais mesmo. Eles não se falam, ficam intrigados, ficam irados por muito tempo, um com o outro, e não quer perdoar. Então nós precisamos aprender a perdoar, porque Deus nos perdoou em Cristo e nós devemos perdoar uns aos outros. Uns aos outros devemos perdoar, porque Jesus nos perdoou. Se Jesus nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros, porque o ensinamento de Jesus é para nós. Nós somos filho, imagem, criatura de Deus, né? Precisamos perdoar uns aos outros. Jesus é um exemplo de perdoar. Exemplo de perdoar. Uma certa feita, pegaram uma mulher no ato de adultério. E diz que na lei de Moisés o apredejava todos aqueles que pecassem neste ato de adultério. E chegaram até Jesus. Jesus é misericórdia. Jesus quer perdoar, não importa o tamanho do pecado. A Bíblia diz que chegando, ouvindo isso, falaram uns com outros e começaram pelo menor até o mais velho. Dos outros ficaram só Jesus e aquela mulher que estava no meio. Quer dizer, e diz assim: e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse-lhe: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, chegaram diante daquela mulher, começaram a apedrejá-la. E Jesus estava ali, naquele momento, e Jesus estava escrevendo no chão, e ali continuou abaixado. A palavra diz que ele se endireitou e perguntou para aquela, porque Jesus falou para aquelas pessoas: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na lei de Moisés era para tacar pedra, mas Jesus é a graça, é o favor não merecido. Graça. Nós não merecemos ser salvos, homem nenhum. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus é que nos traz o perdão. E Jesus, diante daquele momento, muitas pessoas queriam apedrejar a mulher. Jesus falou: não, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram embora todos. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus disse: cadê teus acusadores? Ele falou: não sei, Senhor. Aí Jesus disse: vai e não peques mais. É um ponto também a qual muitas pessoas falam muito do amor de Deus, que Deus perdoa. Deus perdoa o pecado, mas não é para continuar pecando. Eu vejo muitas pessoas também falando: Jesus perdoou a mulher prostituta. Jesus perdoou. E Jesus perdoa. Mas o conselho a orientação
E disse-lhe: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A vitória da pessoa ser abençoada é estar do pecado, sair do pecado, pedir perdão a Deus e não pecar mais. Quando a pessoa não procura não pecar mais, se esforça para não pecar mais. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Não é que ela perdoava ela e ela continuasse adulterando, se prostituindo. Não, ela tinha que parar com aquele ato do pecado, porque a Bíblia diz: Deus ama o pecador, porém aborrece o pecado. Então precisamos entender isso. Tem muitas pessoas, por não conhecer a palavra, fica equivocado, só fala do amor de Deus e esquece da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tem as suas normas, seus regulamentos, tem os mandamentos do Senhor que precisam ser observados. Então aqui nós vemos que Jesus perdoa, e nós devemos também perdoar, mas não devemos continuar pecando, continuar falhando nos mesmos atos, Então Deus é amor e Deus quer perdoar. O Senhor está pondo ao meu coração, está sempre trazendo uma palavra de reflexão para a nossa vida, porque é muito bom. A palavra de Deus está sempre nos ensinando. E quando nós deparamos em alguns versículos, você vê que a pergunta é: devemos pedir perdão só a Deus ou aos homens também? Pedir perdão só a Deus e às pessoas? Não. Na verdade, tem que pedir perdão a quem nos ofende. As pessoas nos perdoam e Deus nos perdoa também. 1 João, capítulo 2, versículo 12, diz assim: filhos, escrevo-vos, porque pelo meu nome vos são perdoados os pecados. Então nós somos perdoados nossos pecados pelo nome de Jesus. É em Cristo que nos perdoa. É em Cristo que nos dá certeza de vida. Então, creio que estamos aprendendo que o perdão é nós que devemos perdoar. Desculpa. Então, se você está com raiva de alguém, ou você está chateado com alguém, procura se aproximar, procura conversar, se desculpa, reconheça onde você errou, onde você falhou, peça perdão para que haja paz na sua vida, paz na vida da pessoa que te machucou. Pedir perdão não é muito fácil, não, é um pouco difícil, porque faz parte de se humilhar. Mas a Bíblia diz que quem se humilha será exaltado. Aprenda a perdoar. Perdoe até aqueles que te ofendeu. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que a palavra de Deus fique sempre nos ensinando. Eu sempre coloco algumas experiências da minha vida, eu tenho mais, mas para não prolongar, eu falei só desse rapaz, que na verdade, quando eu bebi, disse que ele até bateu em mim, porque eu estava bêbado, xingando e falando o que não devia falar, disse que até bateu na minha pessoa. Mas com o tempo eu coloquei aquilo como a bebida e como eu não vi, enfim, e perdoei ele, depois ficamos amigos e ficamos, Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ensina a perdoar.